Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá um minutinho para a galera voltar. Opa, Roberta, Bruna. Vamos lá, galerinha. Voltando. Então, eu preenchi aqui, ó. Preenchi com o 2010, né? Então, eu consigo comparar pela análise horizontal, né? O 2009 com 2008 e o 2010 com 2009. Então, ó, 2009, o Caixa, por exemplo, o Caixa, ele cresceu 26% de 2009 para 2008. 2010 para 2009, ele cresceu 17%, né? Total do ativo, ele cresceu 21% de 2009 para 2008 e 22,65% de 2010 para 2009, né? Dá para ir lá embaixo, ó, olhar todos os resultados, então vocês têm que preencher para daí, aqui está faltando um. Vamos ver aqui. 2101, 2101, bem parecidos os valores, né? Mas, deixa eu ver. Tem 31, T32. Tá, beleza. Então, aqui vocês têm que fazer esse processo de preenchimento, né, para chegar na análise. Então, a análise horizontal é bem tranquila, aqui não tem grande segredo, né? Faz a divisão, menos 1 e vezes 100, beleza? Então, a gente fez a análise horizontal da DRE, verificamos alguns pontos aqui negativos, 2010 para 2009, né? Isso mostra que 2009 foi um ano muito bom perante 2010, né? Então, aqui teve decréscimo de lucro, 29,94, teve decréscimo de imposto de renda, teve decréscimo de lucro após o IR e teve decréscimo grande de lucro nas ações. Ó. De 2009 para 2008, cresceu 57% lucro por ação. E de 2010 para 2009, caiu 31%. Então, na verdade, né, o 2009 foi um ano muito bom, e 2010 acabou derrubando os valores, né? 2010 é parecido com 2008 nos resultados, tá? E agora nós teremos que fazer a análise vertical, então, a gente fez a análise horizontal da DRE e a análise horizontal do balanço. Agora vamos fazer a análise vertical da DRE e a análise vertical do balanço. Então, observe que vocês podem copiar os dados da primeira planilha aqui, tá? Que já tem os dados que você lançou. Então, agora você pode copiar os valores para 2009 para 2010. Eu já copiei aqui do ladinho, ó. Eu fui lá e copiei. Né? Eu fui lá e copiei para facilitar, mas isso aqui você, né, tem que ir lá e pegar da apostila. Então, eu copiei. Então, vou copiar daqui e vou jogar os valores aqui. Né? E o 3.074.000, 3.074, 1, 2, 3, pá. Tá lá. Então, eu copiei aqui, né? E vou copiar também o 2010. Então, vamos copiar aqui o 2010. Né? Vou copiar o 2010, vou jogar aqui. Vou botar o faturamento de 3.720.000. Né? Beleza. Então, eu fui lá e preenchi
Peguei da apostila, né? E preenchi. Boa noite, Laila. Então, qual é a base de cálculo? Eu já vou na análise vertical, a base de cálculo da DRE está aqui, ó. É o primeiro valor. A base de cálculo é o ROB, é o 100%. Então, a base de cálculo, eu até botei ali, ó. Tá aqui, tá aqui pequenininho, ó. Né? Vou colocar em vermelhinho ali, pá, a base. Então, a base é o primeiro valor, né? Então, como é que eu vou fazer para calcular a análise vertical de 2008, a análise vertical de 2009 e a análise vertical de 2010? O que eu vou fazer? Eu vou dividir. Então, esse resultado aqui é o custo da mercadoria vendida dividido pela base, né? Só que, claro, faz a divisão e multiplica por 100, porque senão tu vai ter só em decimal. O legal é você ter o valor percentual, né? Deixa eu botar isso aqui num azul mais escuro, um azulzinho mais forte, e num negrito aqui para ficar legal. Então, como é que eu vou saber quanto por cento é o lucro líquido, né? Vou pegar, dividir meu lucro líquido pela base, certo? E vou multiplicar por 100. Vezes 100. Opa! Então, eu tive 33,35% de lucro bruto em 2008. Beleza? Né? Como é que eu vou saber quantos por cento foi de despesa com vendas? Tá, vamos dividir despesa com vendas pela base que está lá em cima. Sempre assim. Né? Sempre dividindo pela base e multiplicando por 100. Beleza? Feito isso, eu sei que eu tive 4,21% de despesa com vendas. Então, aqui eu posso pegar simplesmente e arrastar. Né? Eu posso simplesmente arrastar. Só que assim, ó, qual é o detalhe aqui para mim arrastar? A minha base de cálculo está lá em cima. Então, para mim manter o B3 como base de cálculo, aqui no meio do B3 eu vou botar um cifrão de dinheiro. Né? Quando eu boto o cifrão no meio, eu torno aquela base fixa. Ó. E aí eu evito de ele mudar o local da base. Estão vendo? Ó, então, se você olhar, todo ele está o B3. O B3 quem é? É a receita operacional bruta lá em cima. Né? Eu boto o cifrão entre o B e o 3. Depois eu posso arrastar que ele vai continuar dividindo tudo isso aqui por 2.567.000. Então, eu torno... Isso é um macete, né? E aí eu torno aquilo ali padrão. Tá bom? Deixa eu botar aqui também azul escuro. E negrito. Beleza. Então, agora eu vou calcular a análise. Como eu calculei a análise vertical de 2008, eu vou calcular a análise vertical e verificar como é que as contas estão em relação à base. Né? Em relação à base. Então, novamente, né, para quem está chegando agora, vamos lá, calcular a análise vertical aqui de 2009 agora. Então, vamos pegar, eu vou pegar o custo da mercadoria, vou dividir pela base e vou multiplicar por 100. Né? Ó, 67%, 67,92. Então, em 2009, o meu custo da mercadoria foi 67,92. Em 2008, o custo da mercadoria foi 66,65. A análise vertical me permite eu comparar um exercício com o outro. Vamos ver como é que foi o lucro bruto aqui em 2009. Em 2008 foi 33,35. Vamos pegar ele, vamos dividir pela base, vamos multiplicar por 100. Opa, nosso lucro baixou um pouquinho. Em 2008, o nosso lucro foi 33,35% do faturamento. Em 2009, foi 32,08%. Caiu um pouquinho, né? Então, e agora, se eu quiser arrastar, eu tenho que ir lá no D3, que a minha base é o D3. Tem que botar um cifrão de dinheiro lá, o cifrãozinho no meio. Tá vendo lá? Eu botei um cifrão lá, ó. Agora eu consigo pegar e arrastar e o divisor vai ser o mesmo, que é a base de cálculo.
Eu não preciso fazer isso na análise horizontal, mas na análise vertical eu preciso. Se eu quiser arrastar, ó, aqui não tem valor, deleta. Ó, então eu consigo comparar até o lucro por ação, né? Como está muito pequenininho aqui, né, eu não consigo verificar. Então, só se eu aumentar aqui, ó, só se eu for aumentando, e ele vai chegar num lucro lá depois, pequenininho, não dá quase nada, né? Ó, tá? Então eu prefiro, o lucro é tão irrisório, né? Esse lucro foi maior que aquele, mas é um lucro muito irrisório, porque é um lucro por ação. Como eu estou falando de milhões e o lucro é por ação, né? Então fica difícil de verificar. Vamos trabalhar aqui também. Nessa aqui também, vamos lá, dividir pela base. A base de cálculo está ali. Então, vamos dividir o custo da mercadoria pela base de cálculo. E vamos multiplicar por 100 novamente. 100. Vamos botar essa coluna também em azul escuro. Azulzinho escuro. Né? E vamos botar um negrito aqui para ficar bem escurinho. Beleza. E novamente aqui, né? Como é que eu vou saber o lucro bruto aqui? Análise vertical. Vou dividir o lucro bruto pela base de cálculo, que é o ROB, e vou multiplicar por 100. 32,53. Voltou a melhorar um pouquinho, mas vamos para a gente arrastar para baixo a fórmula. No embaixo, lá no F3, no meio, vamos botar um cifrão. Quando eu botar o cifrão lá, eu consigo arrastar. Então, eu vou botar o cifrão e vou arrastar. Arrastei. Onde não tem nada, eu tiro. Onde não tem nada de valor, eu tiro, deleto. Então, eu consigo verificar, né, verticalmente, ano a ano, como é que foram os percentuais. Como é que cada conta dentro da DRE se comportou com a minha base. A minha base está lá em cima, ó. A minha base está lá em cima, ó. 2 milhões, 3 milhões, 3.700, né? Então, eu consigo fazer essa comparação. Aqui não me interessa, eu vou excluir. Ficou a base de cálculo. Então, deixa assim. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E nós temos que fazer a mesma coisa no balanço patrimonial. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra, né? Análise vertical, agora lá do meu balanço. Então, eu tenho o 2008 que eu lancei, eu teria que lançar aqui o 2009 e o 2010, pegar da apostila. Mas você já tem o balanço patrimonial aqui, ó. Então, vai lá e copia, né? Vai lá e copia o 2009, né? Esse é o balanço patrimonial. Vou copiar aqui o 2009, tá? Né? E vou colocar lá do lado o 2009. Certo? Para mim não ficar muito fora aqui. Então, deixa eu copiar aqui, para não copiar errado. Deixa eu botar o amarelinho ali, pá, bonitinho. Vamos ver se ficou certo. Deixa eu botar outra amarelinha aqui embaixo. Beleza. Então, eu copiei. Como aqui eu estou fazendo análise vertical, aqui essa análise vertical é de 2008. Então, aqui, ó, base de cálculo, hein? 100, ó. Aqui é a minha base de cálculo, ó. Vou dividir tudo acima por esse valor aqui, que é o total do ativo. E aqui embaixo é a minha base de cálculo também. Eu vou dividir tudo por essa base de cálculo aqui, ó. Tá do lado ali, ó. Eu botei do ladinho ali, né? Base, ó. Deixa eu botar um verde limão aqui. Tá lá a base, ó. Deixa eu botar um verde limão lá também. Tá lá a base do ladinho, né? Vamos pegar lá o 2010 lá. Vamos pegar o 2010. Aqui, tá aqui o bicho.
Vamos pegar o 2010 que eu já tenho digitado. E vamos botar lá no 2010 que está lá. 2010. Pá. Vamos botar um amarelinho novamente para manter o padrão. Não acredito que eu não tenho um amarelo que se preze aqui. Estou até meio daltônico, parece. Esse amarelo meio estranho. Mas vamos lá. Tá. Então, agora, como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma base de cálculo, é análise vertical. Então, eu quero saber quantos por cento do caixa vale do ativo. Então, vamos lá. Igual 288 dividido pela base de cálculo. Só que aqui eu vou multiplicar por 100. Beleza? Então, 8,81% do meu cálculo, 8,81%, vamos botar um azul mais escuro aqui, né? 8,81% é caixa, né? Agora eu quero arrastar para baixo. Para mim arrastar, qual é o meu divisor? Meu divisor é essa célula aqui, ó, B20. Então, lá no meio do B e do 20, eu vou botar um cifrão. E aí eu vou arrastar. Até aqui no ativo permanente, vou excluir o que não tem. Pá. Fiz o cálculo. Não é? E a mesma coisa aqui, na parte de baixo. Cada valor, então vamos lá, vou dividir o duplicatas a pagar, vou dividir pela total do passivo, que é da fórmula, né? É a base de cálculo. Vamos dividir e vamos multiplicar por 100. Beleza, vamos botar um negrito aqui. Como eu quero arrastar para baixo, novamente, qual é o meu divisor? Agora é o B36, vamos botar um cifrãozinho no meio. E aí eu consigo arrastar até no patrimônio líquido, vou deletar o que não tem, e aí eu consigo ter a minha análise vertical. Essa análise vertical aqui é de 2008, aqui é de 2009 e aqui é de 2010. Então eu já consigo ver, né, verificar os pesos, né? E aí eu vou fazer o mesmo processo aqui. Bom, o caixa 2009, né? Com o que eu tenho que comparar? Com esse total aqui. Então vamos lá, igual esse dividido pela base de cálculo e vou multiplicar por 100 vezes 100. Aí encontrei lá o meu valor lá, né? Encontrei meu valor 10,09%. Como eu quero arrastar, o D20 lá é a base que eu estou dividindo. Eu vou botar um cifrão, certo? E aí eu consigo arrastar, ó. Arrastei. Vou excluir o que não tem valor. E aí eu consigo ver, olha, em 2009 meu caixa era 8,81, em 2008. Em 2009, 10%. Melhorou o caixa. O ativo permanente era 69, veio para 66, né? Então eu consigo fazer uma comparação. Mesma coisa descendo aqui. Vamos pegar, eu vou... quanto que eu tenho de duplicados a pagar percentualmente? A análise vertical é esse, dividido pelo total. E multiplicado por 100. Multipliquei por 100. Opa, 10,62. Como eu quero arrastar, eu vou botar entre o D e o 36 um cifrãozinho de dinheiro lá. Aí o divisor vai ficar fixo. Vou arrastar, soltar. Aqui não tenho nada. Então eu consigo verificar, né? O PL era 55, veio para 54, diminuiu o patrimônio líquido. O lucro retido era 30,95, veio para 31, melhorou, né? Então eu começo a ter uma noção. E a mesma coisa, né, em 2010, né? Então em 2010 eu vou fazer o mesmo processo. Quanto que eu tenho de caixa? Opa, vamos lá. Caixa dividido pelo total do ativo e vamos multiplicar por 100 vezes 100. Beleza, então eu tenho lá 9,35. Como eu quero arrastar,
O meu divisor é o F20, F cifrão 20. E aí eu vou arrastar até no ativo, até no patrimônio líquido. Beleza. Então eu tenho já uma situação aqui que eu consigo olhar depois. Aí eu vou na parte do passivo também. Opa, quanto que eu tenho de duplicatas percentualmente? 440 mil comparado com 4.500. Vamos multiplicar por 100 para saber percentualmente, que é legal. 9,68%, então, né, do total de passivo é duplicatas a pagar. Como eu quero deixar fixo o divisor, insere lá um cifrão e arrasta. E arrasta. Pronto. E aí você tem, né? Vamos botar aqui um azulzinho mais escuro, tá? Tá? Então, aqui você já tem, né, você consegue analisar no balanço como é que as contas se comportaram dentro de cada exercício. Então, a análise vertical você sempre vai dividir por uma base, né? E a análise horizontal tu vai comparar o da frente com o anterior, sempre posterior com o anterior, tá? Foi o que nós fizemos aqui, né? E é importante que vocês preencham a planilha, peguem lá do material, certo? Para que vocês possam fazer. Então, fica como tarefa, né? Vocês estão acompanhando aqui o que eu estou explicando. Fica como tarefa preencher o que está aqui. Não sei se vocês conseguem dar print da tela, né? Mas depois eu posso passar para vocês os gabaritos. Eu vou passar o gabarito, na verdade. Eu tenho o gabarito aqui no slide, quer ver? Deixa eu mudar aqui. Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Então, aqui, ó. Isso. Eu vou passar, sim. Eu vou passar o gabarito. Ô, Catiana, tá aqui, Catiana. Ó, esse aqui é o gabarito, tá vendo? Ó? Aí, o que eu fiz ali, o que eu fiz lá, aí tá aqui, ó. Tá? Tem o gabarito e tem um comentário que eu fiz e tem o gabarito resolvido. Tá? Então, esse gabarito eu vou postar. Esse gabarito com a resolução eu vou postar. Tá bom? Aí, a análise vertical e horizontal é isso, né? O que eu quero conferir com você depois? Eu já postei esse gabarito da 5. Eu postei esse gabarito. Eu preciso que vocês façam para depois me chamar, professor, não consegui fazer lá o índice de cobertura de juros, o meu não dá 3,4 em 2010, por exemplo. Então, eu preciso que vocês façam, né? E outra coisa, eu quero que vocês façam a sexta questão aqui, ó. O que vocês têm que fazer? Fazer uma análise horizontal, pegar os indicadores da questão 5, pegar os indicadores que eu calculei lá na apostila, que é em cima da Valdez, mas no ano de 2009, colocar o 2009 e o 2010 lado a lado e fazer uma análise horizontal. Então, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, o 2010 é esse aqui, ó. É o exercício 5. Estão vendo? Tá aqui, ó. Os dados que estão aqui 2010, o 735, a liquidez corrente, liquidez seca, isso aqui tá aqui. Beleza? O 2009 tá na apostila. São os exemplos que eu fiz. Se tu pegar lá os exemplos de capital circulante líquido, a liquidez corrente, liquidez seca, que está lá explicadinho no exemplo da Valdez, eu coloquei aqui. E aí, o que eu pedi na 6? Para calcular uma análise horizontal. Então, verificar quanto que 2010 melhorou ou piorou em relação a 2009. Então, como é que eu achei esse 21 aqui? Alguém sabe me dizer? Bom, cresceu 21%. Como é que eu fiz aqui? Peguei o 735, dividi pelo 603, menos 1, vezes 100. Isso é análise horizontal. A gente acabou de ver. Né? Como é que eu verifiquei se a liquidez
corrente melhorou ou piorou? Peguei esse número, esse índice, dividi por esse, menos 1 vezes 100. Importante que vocês peguem a calculadora e testem, né? 1,9608 dividido por 1,9726 igual. Menos 1 igual. Vezes 100. Então, deu um decréscimo, né? Ela teve um decréscimo, ela piorou. 0,59, né? Ela teve uma piora de 0,6%. 0,59%. Tá bom? Então, teve alguns indicadores melhoraram, mas uma boa parte piorou. Por quê? Porque 2009 foi um ano muito bom. Foi um exercício muito bom da Valdez, comparado com 2010. 2010 foi pior que 2009. Perguntas? Perguntas? Catiana? Fala, Catiana. Tranquilo? Oi. Pessoal, a Aline, Bruna, Carlos, o que nós temos que fazer? Pegar esse gabarito que eu vou postar para vocês, pegar o gabarito, pegar o modelo lá da planilha, tá? Isso, tem que fazer. Então, as atividades, pessoal, vocês têm que fazer a atividade, né? Então, vocês têm que agora desenvolver a atividade. Eu vou postar o gabarito em seguida, tá? E uma coisa que eu quero combinar com vocês. Semana que vem é feriado, né? Semana que vem não tem aula. Na outra semana, aí nós temos... nós vamos fazer uma atividade, tá? Que é a nossa atividade 3. O que eu vou fazer? Eu vou dar um modelinho de prova. Eu vou dar um modelo de prova, tá? Vocês vão desenvolver valendo a atividade 3, que é em cima do que nós estamos fazendo agora. Eu vou dar um balanço, vou dar uma DRE, tá certo? Vou pedir para vocês calcularem indicadores, vou pedir para vocês calcularem análise vertical e horizontal, pá. Vocês vão fazer isso. E vão me entregar. Depois eu posto o gabarito, para ver onde é que erraram, onde é que acertaram. E na outra semana, aí vamos fazer uma provinha, que é a prova do bloco. Tá bom? Então, assim, se precisar fazer mais uma aula de revisão antes de fazer a prova, a gente faz. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso calendário. Deixa eu ver o nosso calendário aqui. Fabiano, a atividade 3 daí vai ser como foi hoje ali pelo Excel, né? Mais ou menos assim, no caso. Eu vou dar... Não, eu não posso exigir o Excel de todo mundo, né? Sim, mas vai a tabelinha. É nesse caminho ali, Bruna. Se tu quiser fazer Tá. no Excel e aí fazer os comentários, depois printar, né, para poder me entregar, Uhum, não tem problema, tá, Bruna? Eu tá só bom. posso exigir que todos façam no Excel, porque alguns vão querer fazer, né, no manualmente e tal, né? Então, o que nós Uhum. estamos pensando aqui? Dia 14, fazer esse trabalho. Dia 14/9, que é depois do feriado, segunda-feira, 7 de setembro. Dia 14, fazer um trabalhinho valendo uma nota 3, atividade 3. Na outra, dia 21, a gente faz a prova. Se a gente vê que, professor, a gente fez o trabalho e não ficou legal, ficou muita dúvida em cima do trabalho, aí eu faço o dia 21 revisão e dia 28 prova. Tá? Então, a princípio, dia 14 o trabalhinho valendo uma nota, a nota 3, tá? E dia 21 a prova. Se no dia 14 a gente fizer e depois a gente vê que ficou dúvida, a gente pula uma semana, faz uma revisão. Aí fica o nosso critério. Porque, na verdade, eu marquei a prova lá para o final do mês. Então, a gente tem um tempinho. Se a gente verificar que é bom dar mais uma semana, a gente faz mais uma semana. Tá bom? Então, na verdade, fica ao nosso critério. Vocês vão agora estudar. Eu vou postar, a gente vai encerrar a aula, eu vou postar o gabarito. E aí vocês vão preencher aquelas planilhas, pessoal. Por favor, né?
Façam, preencham, por favor, resolvam. Não adianta só ficar olhando e não fazer. Como diz a Catiana, né? Tem que fazer para surgir as dúvidas. Então, se você não faz, cara, tu não vai ter dúvida. Coloque os nomes aqui, pessoal, que eu vou para a chamada. Quem não colocou, por favor, coloque os nomes. Tá bom? E eu vou postar o gabarito já em seguida para vocês. Quem tiver dúvida, até às 10 horas aí, vai me chamando aqui no privado, a gente vai conversando. Beleza? Ótimo. Coloque os nomes, não deixe de colocar o nome, porque hoje, na primeira aula, veio pouca gente. Na segunda, agora, até que melhorou um pouco. Nós estamos com 13, 14. Tá. Beleza, galera? Aí eu fico à disposição ali. Eu vou encerrar aqui e aí vocês vão me chamando, tá? Tá, não tem problema. Eu vou depois também converto a aula para vocês, mas eu postando o gabarito, vocês também já vão olhando ali e já vão tirando essas dúvidas, tá bom? É para fazer as atividades que a gente já tinha combinado, tá? As atividades que eu tinha passado lá na outra semana, as planilhas do Excel, que tá lá no Unimestre. Eu vou postar o gabarito, vocês já vão ver as planilhas ali, tá bom? Tá bom, Carolina. Vou postar. Eu nem pentei o cabelo direito hoje, Carolina. Ô, professor. Ah. Aquele trabalhinho que a gente fez individual, o professor não postou a nota ainda, né? Não, se eu não postei é porque tirou 0. Ui, professor, nossa. Cruz, credo. Só uma trolladinha de leve. Não, eu tenho que... Eu fiz com tanto trabalho. Não, fica tranquilo que eu vou... É porque, assim, ó, é uma mão de obra que vocês não imaginam ter que baixar ali um por um, tá? Mas fica tranquila que eu vou olhar com carinho, tá bom? Desculpa a brincadeira. É só para rir um pouquinho, tá? Então tá, pessoal. Eu vou postar o gabarito ali. Quem precisar, me chama no privado, beleza? Tá muito engraçadinho tu, professor. Tá, beleza? Se a gente não Até a próxima. Se a gente não rir um pouquinho, como é que fica a vida, né? Ué? Daí da grota, né? Vamos brincar um pouquinho, vamos descontrair um pouquinho. É isso aí. Vida, né? A gente já tá nessa situação toda aí. Se não der um pouquinho de leveza, olha, pelo amor de Deus. Né? Bem assim mesmo. Vai ter um feriadinho aí, feriadão para ir viajar, passear na serra. Meu Deus do céu. Ir pra praia. Fala besteira, mulher. Depois vem de novo de Covid aí, Jesus. Não, então tá. Um abraço, prof. Valeu. Até outra semana, então. Qualquer coisa, o zap aí, tá? Tá bom. Pode deixar que eu tô aqui a postos. Um abraço. Valeu.